Olá, meus amigos e minhas amigas, sejam muito bem-vindos à Cabaninha de Luz, seu canal de encontro com o mundo espiritual. Hoje abordando um tema relativamente espinhoso, mas que merece uma certa atenção e uma elucidação. O único erro do mestre Chico Xavier. Mas antes, é interessante lembrar quem foi Chico. Chico pode ser considerado um dos maiores, se não o maior médium que já passou por essa terra. Um exemplo vivo a ser seguido, um exemplo de caridade, de amor ao próximo. Ele era um homem muito simples, como qualquer outro. Eu pesquisei a vida inteira dele, eu estudei quase todos os livros de Chico Xavier. Era uma alma pura, era uma alma que realmente vivia e acreditava naquilo que fazia. Eu visitei a casa dele, eu tenho quadros comprados diretamente na casa dele, que virou um museu depois de sua morte. Eu fui visitar e acabei comprando. Ele era um homem que, diferente de muitos médiums, ele sempre teve uma linearidade nas ações, nos pensamentos que tinha, nas coisas que falava. Era tudo muito coeso, isso que diferencia Chico Xavier de outros médiuns. Eu sempre busco ele como inspiração. Não quero ser Chico Xavier. Não tenho capacidade humana de me doar da maneira como ele se doava. E somente assim é possível ter acesso a essa mediunidade tão maravilhosa. Essa doação deve ser absoluta para que os espíritos de uma luz intensa, de uma luz efetivamente superior, possam chegar até a pessoa. Existia uma humildade, um amor incondicional em suas palavras. Até quando ele criticava, era com um respeito que ninguém ficava ofendido. Porque não era bem uma crítica, era um ponto de vista diverso. Não existem palavras que possam definir tudo o que ele foi. Mas ele foi amor, isso que importa. Ele sempre disse que era um homem, embora muitos o tenham como um deus, o tornaram divino. Sim, para mim ele era um homem divino, mas ainda assim um homem. Ele foi indicado ao Prêmio Nobel da Paz em uma época que não existia o apoio popular a pessoas ligadas ao espiritismo, não existiam tantos espíritas assim, e não existia vontade política de apoiá-lo. Um brasileiro que foi nomeado ao Prêmio Nobel da Paz. Nem sei se existiu outro brasileiro nomeado a esse prêmio. Devemos lembrar que muitos médiuns deixam sua máscara cair. A exemplo do João de Deus. Mas Chico sempre foi aquilo que ele pregava. Nunca se desviou do caminho. Sempre seguiu na caridade. Vivia com humildade. Então, eu não posso dizer que é um erro, porque quem sou eu para dizer que Chico Xavier está errado? Mas é um grande equívoco. Vamos analisar o vídeo do programa Pinga Fogo, que também está disponível na lista Bate-Papo Holístico. Chico inicia com uma mensagem maravilhosa de respeito a todas as religiões. Isso é perfeito. Foi o que eu disse. Ele mostrava que tinha um ponto de vista diverso, mas mesmo assim ninguém se ofendia com ele. Chico ele enfatiza ainda nessa entrevista que existe um só Deus e onde o nome de Deus é falado, ali se pode fazer o bem. Só que ele comete um pequeno equívoco. A religião de Umbanda, ela não é uma organização de espíritos recentemente trazidos para o Brasil
ou de qualquer, é, ou de 4 séculos, como ele também pontua. Não foi no início da colonização que começaram a ocorrer os processos de escravização. Não foi nesse período. A escravidão existe há muitos e muitos e muitos séculos, basicamente desde que o homem entendeu que podia dominar outro homem. É uma coisa tribal. As antigas tribos africanas conquistavam outros povos, escravizavam outros povos. Isso existe em todas as culturas. E, novamente, os conceitos que Chico tinha da religião de Umbanda não vão ofuscar todo o trabalho de Chico Xavier, de modo algum. O umbandista que atacar Chico Xavier não sabe o que é Umbanda. Porque Chico praticava Umbanda quando praticava caridade. Então, existem outros pontos que a gente vai tratar mais para frente. Quanto às curas, apenas é possível a cura na Umbanda se existir outorga de planos elevados. Nenhum espírito é capaz de fazer uma cura forçada. Ele só faz se for possível. Ele tem completo entendimento daquilo. Sim, existe uma diferença. No Espiritismo, existe uma necessidade, uma diferenciação no modo de trabalho. Ele é mais lento, ele funciona, por exemplo, em casos de obsessão, em casos de desmanche de magia negra. Mas a religião de Umbanda é especialista em resolver determinados confrontos com o astral negativo. Assistam um vídeo que diferencia cada religião e o seu propósito na Terra. Todas servem a Deus, mas cada uma cura um aspecto de nossa alma. A Umbanda ela tem uma especialização, inclusive na desobsessão, encaminhamento, na luta contra energias densas e trabalhos dos magos negros. Não que o centro espírita esteja errado, de modo algum. Mas ele tem uma outra função que é muito mais importante para eles. Eles têm a missão de divulgação do Evangelho, eles têm uma função específica que só eles fazem de estudo do mundo espiritual, de cientificação do mundo espiritual. A Umbanda, quando faz ou quando tenta fazer todo esse processo, acaba se enrolando. É nítido, se você pegar toda a estrutura montada da religião kardecista, ela explica de uma maneira muito mais pragmática, uma maneira que não deixa ponto sem nó, porque é a essência dela explicar aquilo. Mas não, a Umbanda teve que ter fundamento, teve que fazer. E aí os espíritos começaram, os espíritos humanos, né, não os espíritos realmente que habitam o mundo espiritual, começaram a querer criar coisas, explicar coisas segundo a Umbanda, e muita coisa foi inventada, muita coisa não condiz com a realidade. A Umbanda tem os seus fundamentos de energia, a Umbanda tem seus fundamentos primordiais de caridade, as suas ligações espirituais, que são todas diferenciadas. Mas é muito importante que a Umbanda entenda muita coisa através do Espiritismo. E o Espiritismo entenda muita coisa através da Umbanda. Cada um no seu quadrado.
E aí, quando ele diz que as curas na Umbanda são feitas porque os espíritos ainda vivem numa linha de escravidão, isso é totalmente errado e demonstra um total conhecimento daquilo que ele está falando. Notadamente, por mais poderoso e incrível que Chico viesse a ser, ele ainda era um homem. Portanto, ele não é obrigado a ter o conhecimento sobre tudo. E os espíritos que trabalhavam com ele, que trabalharam com ele a vida inteira, tinham afinidade vibratória com o espiritismo e com os princípios do espiritismo. Eu nunca vi notícias ditas por Chico nas suas bibliografias ou em todo local que indique que Chico foi a terreiros de Umbanda fazer pesquisa em terreiros sobre aquelas entidades. Notadamente, Allan Kardec dizia que o espírita deve pesquisar tudo, não deixar margem para erro. Toda a manifestação espiritual deve ser objeto de criteriosa análise. Então, o Espiritismo ensina muita coisa que pode ser partilhado com a Umbanda. E a Umbanda tem fundamentos maravilhosos que podem ser partilhados com o Espiritismo. Mas quando um fala que o outro é com a maneira a limitar o outro, aí eu enxergo que existe um erro. Eu acredito que todos estamos aptos a cometer erro. Nós não somos Jesus Cristo. E Jesus Cristo não era médium, Jesus Cristo não era apômetra. Jesus Cristo era um ser singular. Querer dizer que Jesus Cristo era espírita eu acho que é um pouco demais. Um pouco vaidoso. Jesus Cristo era apômetra, resolvia as coisas. Não é. Jesus Cristo era um ser singular na Terra. Era um ser que havia ascendido em muitos níveis. Não dá para ser comparado com nada, nem com Chico, nem com ninguém. As pessoas querem puxar a sardinha para o lado delas e não veem o lógico. Então, é isso. E aí voltamos a mais um pouquinho de fundamento. A corrente astral de Umbanda, ela tem uma gama imensa de povos e espíritos vinculados a ela. Não só os índios brasileiros, não só os escravos africanos que vieram para o Brasil. Existem gente que foi escrava no Egito, que por uma afinidade vibratória vieram para a Umbanda. Nossa, é mesmo? É mesmo. Existem espíritos escravizados em diversos locais do mundo, na China, e que vieram para a Umbanda. Nós vemos espíritos de chineses na Umbanda, alguns Exus. É muito difícil. Agora eu esqueci o nome da falange, mas existia um Exu chinês. Então, não são só esses povos aqui, não. É muito mais. Geralmente, muitos estão ligados à escravidão e à submissão dos povos, mas nem sempre. Parte, sim, eram de escravos, que aprenderam com a escravidão, e a escravidão pode ter sido algo já de uma reencarnação passada, como forma de aprendizado. E lembrando que essas pessoas ali, tidas como escravas, elas podem ser espíritos muito antigos,
tão quanto os espíritos que baixam em casas espíritas. Muitos dos espíritos que são da Umbanda eram escravizadores. E por um resgate kármico ou simples afinidade com o trabalho da Umbanda, ligado à caridade, começaram a atuar nessas linhas. Nós temos inúmeros casos de índios. Vêm com a forma fluídica de índio, mas na realidade a pessoa era um padre que trabalhava ali naquelas aldeias que foram dominadas pelo homem branco. E muitas vezes eles não gostavam daquela situação, mas eles viviam naquela época e eles tinham que se adaptar às normas daquele tempo. Alguns até ajudavam os índios que sofriam. Existiam padres bons. E por afinidade eles acabaram se integrando a essa linha astral de Umbanda e ali trabalhando. Acredito que foi o próprio Caboclo das Sete Encruzilhadas que era o Malagrida, que era um padre também. Por trás dessa roupagem de índio, muitos conseguem ver outras vidas e outras roupagens. Então não é uma coisa de 4 séculos. Não é uma vivência de 100, 200, 300 anos. É muito mais. Existem correntes que dizem que existiam povos da Lemúria antiga, até da antiga Atlântida. Os espíritos da Umbanda esotérica, que eles acreditam nisso. Então, gente, eu não vi o Chico fazendo um trabalho de campo, um trabalho correto, fazer um intercâmbio em um terreiro para entender o que existia ali. Porque me disse, não é estudo sério, até no mundo espiritual. Fora isso, a gente tem que pensar que esses espíritos que já foram escravos, ou aqueles espíritos que nem mesmo habitaram a Terra e fazem parte da corrente astral de Umbanda, são em alguns casos muito evoluídos, infinitamente mais sábios que os espíritos que baixam em centros espíritas e falam línguas rebuscadas, porque existe uma certa fascinação àqueles que são cultos, mas existem espíritos que não falam uma língua. Eles não têm eles não existem ali para falar com o ser humano, mas a manipulação de seres elementais feitas por ele organiza toda a sociedade, organiza a natureza, organiza diversas coisas que mantêm o mundo em ordem. E são, muitas vezes, espíritos ligados a Umbanda, ligados ao candomblé, aos orixás. E aí você fala, não, mas esses espíritos não eram tão evoluídos. Pode não falar uma palavra em português, ou inglês, ou nenhum idioma. O que importa é o conhecimento de eras que eles têm vivendo na Terra ou em outros planos e entendendo as gerações que passaram por esse plano. Então são inúmeras civilizações que eles testemunharam aqui. Então vamos ter menos preconceito e falar com um pouco mais de fundamento. Lembrando que para Deus a evolução não se mede com conhecimento humano ou profissão em uma encarnação.
Vi de André Luiz, que era médico e chegou no mundo espiritual achando que ia abafar, não conseguiu. Teve que passar por uma readaptação, a ser mais humilde, a entender como funcionava a coisa ali. Então Chico era um dos seres mais maravilhosos que nós podemos conhecer. Ele é um dos seres de luz mais maravilhosos que já passou pela Terra. Mas também ele era um homem. Ele lutava contra a vaidade. Só que diferente da maioria, ele conseguia se policiar. Ele conseguia estabelecer disciplina. Ora, as regras do Guia de Chico eram disciplina, disciplina e disciplina. Se ele fosse um ser perfeito, ele não precisaria de disciplina. Ele já teria disciplina. Então ele era um homem divino, mas assim, um homem. Então, gente, vamos entender essa estrutura toda. A Umbanda possui espíritos muito antigos. O Candomblé possui espíritos infinitamente mais sábios e antigos do que as religiões tradicionais. São seres que estavam ali no nascer do homem. Eu acho que um pouco menos de preconceito pode mudar nossa visão sobre a religião no mundo. Um pouco menos do eu acho e buscar entender. É lógico, eu falo de todo o meu coração. Muitos terreiros hoje não existe praticamente espírito nenhum ali. As pessoas estão sendo tomadas por todo tipo de manifestação para ter guia. Eu quero ter o meu guia é tal, o meu guia é aquilo, o meu guia é isso. Eu trabalho com 15 guias, eu tenho poder, eu vou curar. Primeiro que ninguém cura, quem cura é Deus. Nem mesmo o guia ali pode curar ninguém, se Deus não quiser. Se a sua consciência não quiser que aquilo seja feito, o guia também não pode fazer nada. Seu eu superior, que tem um contato divino com Deus, não permitir nenhum tipo de cura, nada vai acontecer. Basta estudar toda a estrutura de corpos energéticos, de chakras, de tudo. Aí você começa a entender isso. Mas as pessoas não querem. As pessoas querem dar a sua visãozinha fechadinha, caixinha de areia. E elas perdem muito, porque quando todas as religiões se unirem, tudo vai ser magnífico, tudo vai ser estrondoso. Somente os maus espíritos querem que as religiões permaneçam em desarmonia e desunião. Nas palavras do guia espiritual do nosso trabalho, que a caridade que nos une seja mais forte que o preconceito que nos separa. Desejo a todos muita luz.